O nosso estudo de hoje é a lição 11 do livro Dinheiro e tem por título Sejamos Ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas a lhe solapar o edifício das errôneas conclusões. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração, enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, enquanto há pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. Jesus, louvando os pobres de espírito, não tecia encômios à ignorância, à incultura, à incipiência, à nulidade. Em si exaltava os corações simples que descobrem na vida, em qualquer ângulo da existência, um tesouro de bênçãos, com a qual é possível o enriquecimento efetivo da alma para as alegrias de elevação. Pobres de espírito na plataforma evangélica significa tão somente pobres de fatuidade, de pretensos destaques intelectuais, de supostos cabedais da inteligência. É necessário nos acautelemos contra a interpretação exagerada do texto em suas expressões literais para penetrarmos o verdadeiro sentido da lição. A pobreza e a pequenez não existem na obra divina. Constituem apenas posições transitórias criadas por nós mesmos, na jornada evolutiva em que aprenderemos pouco a pouco sob o patrocínio de luta e de experiência que tudo é grande no universo de Deus. Todos os seres, todas as tarefas e todas as coisas são peças preciosas na estruturação da vida. Onde estiveres, faze-te espontâneo para recolher a luz da compreensão. Alijemos os farrapos dourados da ilusão que nos obscurecem a alma, estabelecendo a necessária receptividade no coração, e entenderemos que todos somos infinitamente ricos de oportunidade de trabalhar e servir, de aprender e aperfeiçoar infatigavelmente. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível, tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento, mas a simplicidade e o amor fraterno, brilhando por dentro do nosso espírito em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegrias sem fim. Interessante, eu lendo esse texto aqui agora, eu lembrei que a gente costuma utilizar de maneira bastante equivocada a palavra humildade. Às vezes a gente está se referindo, né, à humildade, falando assim, fulano é muito humilde. Por quê? Porque ele vive uma restrição financeira muito grande. E isso caiu tanto no jargão popular que hoje até os dicionários nossos admitem duas interpretações sobre o sentido de humildade. Mas a gente prefere aquela que, né, humildade no sentido de quem é humilde. E quem é humilde? A humildade ela pode estar tanto no rico quanto no pobre. E, como diz o Emmanuel na lição de hoje, a gente encontra frequentemente ricos, materialmente falando, muito humildes, enquanto pobres, ou a linguagem do Emmanuel, mendigos mesmo, muito vaidosos. Porque o contrário de humildade seria justamente a palavra vaidade. Muito vaidosos e pessoas que a gente olha assim, me veio uma pessoa também, muitos anos ficou fazendo tratamento com a gente olhava que ela demonstrava todas as características de parecer ter vindo de uma região de nobres, mas é uma pessoa que vivia uma restrição financeira muito grande, mas ainda trazendo aqueles trejeitos e até mesmo traços de educação nobre mesmo. Quando se sentava à mesa, como pegar no talher, às vezes como se comportar, e às vezes usava muitas joias dessas que a gente chama de bijuterias, joias sem muito valor, mas como se aquilo ali fosse ouro, e tratava, e você via que realmente aquela pessoa tinha um problema muito sério, mas ela, mesmo sendo uma pessoa muito pobre, ela não é exatamente aquela pessoa que a gente poderia chamar de humilde. E
O convite que o Emmanuel vem fazer hoje é para que a gente, dependente da situação que a gente esteja vivendo, a gente procure ser rico com Jesus. Que com Jesus a gente vai descobrir que a riqueza vai estar no bem que a gente espalha, vai estar no trabalho incessante, porque para aguentar todas essas, vou usar a palavra da doutrina espírita, vicissitudes, todos esses acontecimentos, esses aborrecimentos, a gente precisa estar trabalhando, precisa estar ocupando a mente o tempo todo, porque o problema chega até a gente querendo ou não, e isso faz parte do teste também. Mas o que o Emmanuel vem falar aqui mais uma vez, ele vem lembrar para a gente que ser rico ou ser pobre materialmente falando são situações criadas por nós mesmos e que a Terra, enquanto a Terra for um mundo de expiações e provas, a gente não vai ter como resolver esse problema, porque por ser um mundo de expiações e provas, ela precisa de palcos, de cenários onde a gente vai aprender os valores da vida imortal. E nesses cenários vai ter que ter um necessariamente que tenha restrição financeira, e vai ter que ter um que tenha abastança material para a gente estar experimentando um e o outro e vai vendo como é que a gente aproveita o que a gente fez de bom em um ou em outro. A gente, quando pode chegar lá na frente, tiver em mundos ditosos, celestes, talvez até mesmo no mundo de regeneração, usando a linguagem que os espíritos usam no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser que a gente veja uma distribuição mais equânime. Não acredito mesmo que seja totalmente equânime, não acredito mesmo, porque ainda ali ainda vai ter gêneros de provas, não mais de expiações, mas ainda terão provas. E é claro que você estudar um determinado assunto, você precisa de um determinado recurso, para outro você precisa de mais ou menos recurso, mas ninguém vai ter inveja ou vai ficar ressentido porque não está gozando da mesma abastança do que o outro está tendo, porque a gente sabe que o nosso papel ali vai estar sendo estudado. Agora, aqui na Terra, em mundos de expiações e provas, qualquer lugar do universo que você encontrar, mundos de expiações e provas, vai ser exatamente isso que a gente tem aqui. Uma desigualdade social muito grande. Por quê? Porque aquele que foi um tirano na encarnação passada, agora de repente vai reencarnar numa condição que seja mais de subalternidade. Aquele que foi muito egoísta, de repente vai agora reencarnar numa condição de que, para que ele possa aprender a desviar do egoísmo. Então ele vai ter que fazer um montão de coisas sozinho, aprender a pedir ajuda, aprender também o que é a dureza do desprezo humano. E a gente precisa desses cenários aqui. É a mesma coisa que a gente virar para os nossos alunos, nossos filhos, e falar para eles, eu não queria, eu queria que vocês já pegassem o diploma de vocês sem passar pelos testes e pelas provas. Não, o momento da prova é um momento que é sempre chato para todos nós, porque a gente não vai encontrar na Terra uma pessoa sequer que goste de todas as matérias. Eu me lembro aqui, as matérias que eu particularmente mais gostava eram história, era biologia, era matemática, era física. Agora tem mais geografia, meu Deus, eu nunca fui um aluno bom de geografia. E vocês vão parar para falar, mas comigo não é assim não, comigo eu até gostava dessa matéria, o que eu não gostava é daquela matéria. Então tem momentos assim, mas para poder ser aprovado, nós tivemos que nos submeter a estudar uma coisa que a gente achava super chata, mas a gente foi obrigado a ter aquela média ali para poder ter o diploma na mão, né? Então é a mesma coisa, às vezes tem coisa que a gente vai achar super chato, mas vai ter que passar. São esses cenários que a gente tem aqui de prova. E a gente lembra mais uma vez, como está lá no Livro dos Espíritos, a prova da riqueza te leva aos excessos de todos os gêneros. A prova da pobreza pode te levar às queixas contra a providência, às queixas contra Deus. E a prova da miserabilidade absoluta ainda é uma questão ainda muito particular que a gente precisa resolver, porque no Livro dos Espíritos vem falar para a gente que uma sociedade realmente organizada jamais vai permitir que algum dos seus componentes viva na miséria absoluta, na falta do necessário, do estritamente necessário. A gente ainda tem muitas pessoas assim na nossa sociedade e dependeria de cada um de nós a gente começar a buscar eliminar esse problema.
Mas ainda não chegamos nesse ponto, ainda falta, ainda parece que até débil ainda a nossa iniciativa. Mas fica aí a ideia para a gente, né? Emmanuel nos convida a procurar ser ricos com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.